esse jovem não era diferente. Ele chegou num lugar, uma cidade grande, todo mundo quis aproveitar dele. E as prostitutas, que eram mulheres espertas, também começaram a tomar tudo dele. E a Bíblia diz, se você ler, antes dos versículos que nós lemos, de que ele foi perdendo tudo. Ele foi perdendo tudo. Então, todo o dinheiro que ele tinha, ele perdeu. Enquanto você tem dinheiro, é fácil ter amigos. Vou dizer para você. Mas a hora que você está numa pior, aí que você vê quantos e quais são os seus verdadeiros amigos. E esse jovem estava num lugar onde ele não tinha nada. Ele desonrou o pai dele. Então eu posso dizer para você, meu irmão, que a primeira coisa que esse jovem perdeu, a primeira coisa que ele perdeu foi a comunhão com o pai. A hora que ele falou, pai, me dá parte da herança, ali ele quebrou a comunhão com o pai dele. Primeira coisa que ele perdeu. Quando esse jovem saiu de casa, porque até ele pedir a herança, eu creio que o pai dele falou, vou te dar a herança, mas ele não acreditava que o pai dele, que o filho dele ia sair, a erva aí para a terra. Ele não acreditava. E vocês que são pais e mães, dá para mensurar o valor do teu filho? Dá ou não? Dá, irmão? Para mensurar o valor dessa criança? Não dá. Eu tenho, olha, de filho eu entendo pouco. Eu tenho uns par dele em casa, eu tenho um carro de 7 lugares para caber a família inteira. Senão não cabe. Qualquer outro carro não cabe a família inteira. Tem que ter 7 lugares para cima. E olha a dificuldade, porque tem que vai trocar de casa e muito caro esse carro, né? Aí eles têm que entrar nesse pensamento da vida, é complicado. A segunda coisa que esse jovem perdeu ao sair da casa dele foi o valor das coisas. Foi o valor de si mesmo. Ele não tinha ideia de quão era valioso do pai. Porque por mais que nossos filhos cresçam, a gente sempre lembra deles o bebezinho. Sabe, esses dias eu peguei minha filha e começou a escutar uma banda doida lá. Ai, que lindo, não sei o que. Eu falei, filha, vem cá, vamos conversar um pouquinho, pera um pouquinho. Você é menina ainda, você pode... Não, pai, pô, tá com 12 anos já, né? Tá grande pra caramba. A gente sempre acha que é uma menininha ainda. Então, pro pai e pra mãe, o filho nunca cresce. E é um valor inestimável. Inestimável. E filho é filho, não adianta. Você quer uma briga com o pai e com a mãe, você faz mal do filho dele. É sempre a história da mãe coruja, dos pais corujas, né? Então, o filho tem um valor inestimável. E esse jovem perdeu também nessa caminhada o valor das coisas. Acontece que, imagina, esse jovem saiu bem vestido, porque ele era filho do fazendeiro, ele era filho do Senhor, então tinha boas vestes. E ele perdeu o dinheiro, meu irmão. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais como sobreviver. Eu acredito que começa a decadência dele. Eu imagino ele chegando assim num lugar, talvez, com certeza ele não usava terno, mas se ele tivesse um terno, sei lá, do Fora Armani, aí chegasse alguém perto dele e falou, você não quer vender esse terno para mim, não? Pô, troca aí com um prato de comida, alguma coisa. Então ele estava sem nenhum dinheiro, vou trocar meu terno, vou trocar minha roupa, de repente tinha um sapato muito bom, sei lá, couro jacaré, sei lá, alguma coisa assim, um sapato de grife, e de repente o cara falou, esse sapato aí serve para mim, meu Deus, não quer trocar comigo? E aí ele foi trocando as roupas que ele tinha, ele foi perdendo as vestes que ele tinha, vestes de filho do Senhor. E em decorrência disso, depois que ele já não tinha mais as vestes de filho do Senhor, começou a se vestir como pessoas qualquer, aí existiu um anel no dedo dele, que todo filho de Senhor tem. Uma pessoa que é formada em direito, é formada em alguma faculdade, realmente usa um anel. O anel tem um símbolo especial. E esse jovem tinha um anel. Aí não tinha dinheiro para comer, de repente ele chegou em algum lugar e falou, olha, eu preciso comer, estou com fome. E sabe como são os aproveitadores, né? Olha, dá esse anel aí que eu te dou uma comida, eu te dou um quarto para você dormir. E ele não tinha outra opção, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, estava sozinho num lugar que não tinha nada. Ele também doou o seu anel. Então ele perdeu as suas vestes, perdeu o seu calçado, perdeu o seu anel. E aí não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada, ele não tinha mais amigos ali. Porque as pessoas gostavam dele não pelo que ele era, mas sim pelo que ele tinha. E como está cheio disso no mundo, na verdade. E a Bíblia também relata, a história também relata, que houve uma fome terrível na época ali. E todos os amigos amigo dele, que fez festa com ele, que ajudou a gastar o dinheiro dele, quem sabe
sabe, esse cara chegava numa boate, algum lugar assim, fechava a boate, eu tudo por minha conta. Quem sabe muitos amigos chegavam, olha esse cara aqui, ó, esse cara é o cara, não sei o quê, e apresentava para outras pessoas, porque ele tinha dinheiro quando ele chegou ali. Mas quando veio a fome, quando veio a dificuldade, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ele não tinha nada, não tinha ninguém. E aí ele foi pedir, ele foi procurar um emprego, porque ele não era uma pessoa vagabunda. Ele falou, não, vou trabalhar aqui. Talvez orgulhoso que estava, eu vou voltar para o meu pai, nada, eu vou trabalhar aqui, eu vou vencer aqui. Quem sabe você estava muito orgulhoso de si. Só que o fato é que ninguém deu emprego para ele. Ele foi trabalhar alimentando os porcos. Ele foi trabalhar no chiqueiro. E vou dizer uma coisa para você. Nenhum servo, nenhum empregado trabalhava alimentando o porco. Isso era serviço de escravo. Então, ele foi trabalhar ali para poder sobreviver. E chega uma parte da palavra de Deus que diz assim que ele olhava para a comida dos porcos e tinha vontade de comer a comida dos porcos. Tamanho era a tristeza dele. Tamanho era a tristeza dele. Você imagina, meu irmão? Você está numa situação que você deseja comer a lavagem do porco. Ele comia a sobra da comida do porco. Ele morava e vivia no chiqueiro. Esse jovem, eu imagino, dá para ser alegre no chiqueiro, meu irmão. Dá para dizer, o irmão Márcio canta, vou passando pela palma, dando glória a Deus. Eu quero ver o chiqueiro alimentando o porco com fome, querendo comer a comida do porco. Esse jovem também perdeu a alegria. Ele perdeu a alegria. Não tinha mais alegria de viver. E consequentemente perdeu a vida. Porque uma pessoa chegar à condição de ter inveja do porco, meu irmão, perdeu a vida. O porco está na lama. Esse camarada estava onde? Ele olhava para ele e falou, nossa, se eu pudesse ver igual esse porco, eu estava feliz. Amados, quantas vezes nós chegamos em situações tão terríveis quanto essas? Não explicitamente como essa, mas às vezes espiritualmente tão terríveis como esse homem. Quantas vezes nós fazemos não perdemos todas essas coisas em nossas vidas, mas perdemos uma, duas, três, que já é bastante. Quantas vezes? Eu tenho visto nos dias de hoje o povo de Deus crescendo em quantidade. Esses dias foi feita uma pesquisa pelo censo que os evangélicos subiram em 8% no povo brasileiro e vai chegar a ser meio a meio com a população do Brasil. Mas, meu irmão, se aumentou os evangélicos e não diminuiu o crime, alguma coisa está errada. Aumentou o número de cristãos, mas o número de crimes aumentou muito mais. O número de divórcios aumentou muito mais. O número de jovens drogados aumentou muito mais. E aí eu